Olá, pessoal! Vamos estudar juntos a lição bíblica da ciência cristã. Essa lição é estudada por todos os estudantes de ciência cristã no mundo inteiro e ela é composta de trechos da Bíblia e do livro Texto da Ciência Cristã, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. O tema desta semana é a verdade. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar esse texto, essa lição, e acompanhar esse estudo com a gente. O texto áureo é de Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É interessante como aqui está escrito, eu sou o Alfa e Ômega. Tem mais duas vezes que essa mesma frase é citada em Apocalipse. As duas outras vezes está escrito, eu sou o Alfa e o Ômega. Aqui só está o Alfa e Ômega. E é interessante porque dá essa indicação de que Deus é princípio. Então, alfa é a primeira palavra do alfabeto grego, ômega é a última, né? Como eu sou o A a Z, né? Eu sou o começo e o fim. E tudo que está no meio também, né? Eu sou tudo. Então, uma outra maneira de Deus dizer para a gente, eu sou tudo. Tudo começou em mim e termina em mim. E, na verdade, nada termina porque eu sou eterno, né? Deus é eterno. Então, tudo começa e está contido em Deus, né? Toda a criação de Deus está em Deus. Né? Começou com Deus e continua para sempre com Deus. Outro trecho é do Apocalipse 21, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Isso parece que pode até ser uma contradição, mas se eu sou o princípio e o fim, aquele que era, que é e há de vir, né? Faço novas, então parece que ele está renovando. Já criou, já fez a criação, mas está fazendo uma nova criação. O que eu entendo é que a criação de Deus está sempre se renovando. Ela vem, Deus é a fonte infinita de sua criação. Então é como o sol, que está sempre emitindo seus raios. Então os raios são sempre novos a cada instante. O sol está emitindo esses raios. Então, assim como, da mesma maneira, Deus está nos emanando. Somos emanação de Deus. E somos sempre novos. Aqui na leitura alternada em Salmo 40, versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Então a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como diz outro trecho da Bíblia. É que agrada-me fazer a tua vontade, não é sofrido fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa. Dentro do meu coração está a tua lei, a lei da saúde, a lei da harmonia, a lei do bem. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. É importante que a gente faça a mesma coisa, não esconda dos outros as inspirações que Deus nos deu. O nosso cristianismo, o fato de sermos estudantes da ciência cristã ou da Bíblia, não é razão de ter vergonha. E quando temos inspirações que vêm de Deus, por que esconder? Podemos compartilhar essas ideias com o mundo.
seja compartilhando com amigos, colegas, ou compartilhando na internet, né, escrevendo ou compartilhando em vídeo. Então, é uma maneira de não deixar essa riqueza da espiritualidade escondida, né, e sim compartilhar essa riqueza com os outros. Isso também podemos fazer na igreja, compartilhando testemunhos, na reunião de testemunhos, ou comentários, né, quando está aberto para comentários, né, as reuniões. Aqui eu continuo lendo em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É interessante, eu li um comentário que comparava isso com as leis de Moisés, né? Então, os 10 mandamentos foram escritos em tábuas, né, de pedra. E aquilo foi a velha aliança, né, que Deus fez com os israelitas. E aqui Jeremias está tendo uma inspiração, olha, de que Deus vai fazer uma nova aliança e que essas leis não vão mais estar na pedra, vão estar no nosso coração, vão estar escritas no nosso coração. É muito mais forte, né, saber que essas leis de Deus já estão escritas no nosso coração. E realmente, se você for ver o cerne das leis de Deus, ou dos 10 mandamentos, o cerne é amar a Deus e amar ao próximo. Isso já está embutido no nosso caráter, na nossa natureza divina. Já está escrito no nosso coração o amar, né? Já somos infinitamente amados por Deus e é natural que reflitamos esse amor de Deus para com os outros. Então, amar a Deus e amar ao próximo é natural para nós, já está escrito no nosso coração. Fazer o bem, ser correto, ser santo, já está escrito no nosso coração, né, na nossa natureza divina. E aqui também no Jeremias 33, 6. E os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Então Deus nos cura e nos dá abundância de paz e segurança. É uma coisa que todo mundo quer, sentir paz e segurança. E Deus nos dá tudo isso. Vamos aqui então para a seção 1. Em Malaquias 3, versículo 6, está escrito: eu, o Senhor, não mudo. E a gente pode substituir a palavra Senhor pelos sinônimos de Deus. Eu, o amor, não mudo. Então Deus é amor e Ele nunca muda, Ele nunca vira ódio. Ele ama a todos os seus filhos. Então isso, em muitos trechos da Bíblia, há um conceito ali de um Deus que muda, que fica bravo com os filhos de Israel, irado, né? Aquilo é um conceito de Deus que as pessoas tinham por muito tempo e até hoje tem, né? Um Deus à imagem e semelhança do homem. Enquanto, na verdade, Deus é puro amor e nós é que somos a imagem e semelhança de Deus. Né? Deus não tem nada a ver com o homem mortal. O homem mortal que fica bravo, que fica triste, que fica feliz, gosta de uns e não gosta de outros. Isso é o homem mortal. Deus é puro amor. Né? Ele não muda. Não muda para raiva, para ódio. Né? Só amor. Para todos. Em Isaías 43, versículo 18, lemos:
Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E quando eu li isso, eu fico, nossa, mas o tempo todo eu estou pensando no passado, né? O passado me atormenta e acredito que atormenta grande parte das pessoas no mundo. É muito difícil alguém que não tenha remorsos ou ressentimentos do passado, não gostaria de reviver momentos do passado e corrigir os erros que a gente cometeu. E tem memórias ruins ou traumas do passado, gostaria de ter feito coisas diferentes e se sente vítima dos erros do passado ou vítima dos erros que outras pessoas cometeram conosco, né? Então, cara, esse mandamento aqui, né, não vos lembrei das coisas passadas, é muito forte, muito difícil de fazer, né, de cumprir. Ao mesmo tempo, o passado tem ensinamentos para nós. Então, lembra que não é para tomar literalmente, nunca mais vou pensar no passado. Não, o passado tem história e tem ensinamento. Aprender o que com os erros do passado para não cometer de novo no presente e no futuro é muito legal, é importante, faz parte do crescimento humano. Ao mesmo tempo, se lembrar das coisas boas do passado e agradecer, e saber que se Deus estava conosco no passado, Ele também está no presente. Se temos boas lembranças do passado, elas não vão ficar só no passado. Deus continua nos dando o bem infinito no presente. E então, às vezes, as coisas boas do passado aqui nos atormentam. Falam, nossa, como eu era feliz e hoje eu não sou mais. Como era boa a minha vida e agora não é mais. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Não vos lembrei das coisas passadas. Humanamente, é importante se lembrar para aprender e para agradecer pelo bem. Mas não se limitar ao bem do passado, saber que o bem está no presente. E não se atormentar pelos erros do passado, focar no presente. Saber que o presente pertence a Deus. E quanto mais a gente está focado no presente, melhor a gente vai poder desenvolver esse presente. E o presente é um presente de Deus para nós. O passado já passou, o presente é o que nós temos agora. Então, a gente não consegue humanamente refazer o que cometemos, o que a gente fez no passado, mas a gente pode fazer melhor no presente. Então, eu penso que é nesse sentido. Porque Deus continua falando aqui, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Então, se você está com o pensamento só no passado, você não está percebendo o bem que está se desdobrando no presente. É o que Deus está fazendo agora. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo. Onde parecia que havia deserto, carência, falta, solidão, Deus vai pôr um rio de bênçãos. Então é uma promessa muito bonita para nos dar de beber do bem infinito. Aqui em Ciência e Saúde, com a Chave das Escrituras, lemos na página 255, a verdade eterna está modificando o universo. Então, olha, Deus é a verdade não muda, mas a verdade modifica o universo. Ou seja, o material humano é sujeito às modificações causadas pela verdade. E a verdade também é o amor, né? A verdade é um sinônimo de Deus, pode ser substituído pelos outros sinônimos. Então, o amor eterno está modificando o universo. E realmente a gente sente as modificações do amor. Eu
às vezes, fico tentando escrever histórias que se passam no passado, né? Ou de pessoas com máquina do tempo que voltam para o passado. Eu sempre me imagino, né? A gente voltando para o passado, o que a gente ia enxergar, o que a gente ia ver? Se, por exemplo, voltássemos para 1800, por exemplo, aqui, onde a gente vive aqui no Brasil, a gente ia sair na rua e a gente ia ver escravos sendo chicoteados ou sendo vendidos, né? Seres humanos sendo agredidos em praça pública, enforcamentos. Havia enforcamento em praça pública. Era um mundo muito agressivo e que, infelizmente, a gente não vê mais isso saindo na rua. Isso é uma ação do amor divino. O amor divino acabou com a escravidão. A escravidão literal de pessoas. E, ao mesmo tempo, o amor divino vai acabar com a escravidão aos vícios, escravidões, né, à doença, ao pecado. E então é um efeito dessa verdade eterna modificando o universo, né? O final da escravidão humana. E a democracia, quer dizer, antigamente não havia nem democracia, depois só homens votavam. E isso foi melhorando, hoje todos votam, né? Teve muito progresso na humanidade. Para mim, é o efeito dessa verdade eterna modificando o universo. E uma das modificações bem drásticas foi a descoberta da ciência cristã, que reinstaurou o cristianismo primitivo. O cristianismo que era praticado pelos primeiros cristãos e que curavam. Durante quase 2 milênios, né? Desde o século III depois de Cristo até 1866, quando a Mary Becquerel descobriu a ciência cristã, a cura espiritual foi praticamente anulada. Quase não houve cura espiritual em todo esse período. E na época da Senhora Eddy se acreditava que Deus só podia curar o pecado, ele não tinha poder de curar a doença. E a Senhora Eddy, descobrindo a ciência cristã, não, Deus cura a doença também. E hoje em dia, a maioria das religiões aceita a possibilidade de cura espiritual. Isso é um exemplo da verdade transformando o universo, né? A verdade eterna modificando o universo. E esse trecho continua no Ciência e Saúde, eu gosto muito, né? Fala assim, que haja luz é uma exigência perpétua da verdade do amor, que transforma o caos em ordem e a discórdia em música das esferas. Então, que haja luz é um mandato eterno da verdade do amor, né? E nós estamos buscando e sendo iluminados com essa luz divina quando estudamos a lição bíblica, né? Essa luz divina nos iluminando a nossa consciência. Na página 312 lemos: os mortais tentam crer na verdade sem compreendê-la, no entanto Deus é a verdade. Então, isso pode ser tanto no sentido de que os mortais tentam crer em Deus sem compreendê-lo, e a ciência cristã nos revela quem é Deus, a ponto da gente conseguir compreender quem é Deus. Enquanto a maioria das religiões, até hoje, mostram Deus como um mistério. E muitas pessoas que estão orando a Deus não sabem exatamente para quem elas estão orando. A gente sabe que a gente está orando para a mente divina, para o espírito, para a alma, para o princípio, para a vida, para a verdade, para o amor. São os nomes de Deus.
cada um desses nomes ajuda a gente a entender um pouquinho de quem é Deus, uma faceta desse Deus infinito, né? Então a gente compreende a verdade que é Deus, né? Um dos sinônimos de Deus. E agora, os mortais se doutrinam na verdade. A maioria das pessoas busca a verdade na matéria. Então, a medicina, por exemplo, vai ficar examinando o corpo humano, a doença, fazer exames com microscópios e tudo, querendo entender a doença, para curar a doença, né? Ou seja, ele está procurando a verdade na matéria, nas evidências materiais. E como a matéria é o efeito do pensamento, ela não é confiável como fonte de informação, porque cada paciente tem um pensamento diferente. Então, responde diferente aos tratamentos, aos medicamentos. E os médicos ficam, né? Porque a matéria não é confiável. Você está buscando a verdade onde a verdade não está, né? Ali só tem pensamento exteriorizado na matéria. Cada pensamento é diferente um do outro. Então, cada paciente responde diferente ao tratamento. E é aquela bagunça, e cada médico acha uma coisa, tem uma opinião diferente. Então, quando você busca na matéria, tem muita divergência, muita bagunça. E a ciência cristã busca a verdade no espírito. É uma só, é imutável, é confiável. Então, Deus é a verdade, o Espírito é a verdade. A matéria é a mentirosa e pai da mentira. Então, a matéria mente, fala que nós somos materiais, enquanto nossa verdadeira identidade é espiritual, né? Fala que a gente é separado de Deus enquanto somos um com o Pai, né? Inseparáveis de Deus, que é Espírito. Então, a gente não vai achar a verdade na matéria, a gente vai achar a verdade no Espírito, né? Em Deus e na sua criação perfeita espiritual. Página 275 lemos: nenhuma sabedoria é sábia senão a sabedoria de Deus. Nenhuma verdade é verdadeira a não ser a divina. Então, eu gosto de orar com esse trecho. Nenhuma verdade é verdadeira a meu respeito a não ser a divina. Nenhuma verdade é verdadeira a respeito do político, a respeito, né? Se a gente está pensando em alguma pessoa, podemos pensar nela nesse sentido. Nenhuma verdade é verdadeira a respeito dele a não ser a divina. Nenhum amor é amoroso a não ser o divino. E a ciência e saúde diz muitas coisas que o amor faz. O amor divino corrige e governa o homem. Então, nenhum amor corrige e governa o homem a não ser o divino. Nenhum amor sempre satisfez e sempre satisfará toda a necessidade humana a não ser o divino. Nenhum amor nos envolve por baixo, por cima e em volta, envolve nosso ser verdadeiro a não ser o divino. Nenhum amor paira sobre as águas da mente mortal e forma o conceito perfeito a não ser o divino. Nenhuma vida é vida com V maiúsculo. Nenhuma vida é vida incorpórea, divina, suprema, infinita, a não ser a divina. Nenhum bem é a não ser o bem que Deus dá. No original, o verbo é no good is, não no good exists. Então, nenhum bem é, a não ser o bem que Deus dá. E a verdadeira compreensão de Deus é espiritual.
Esse trecho aqui também foi algo acrescentado, né? Quem está lendo aqui no Sensóide vai estar, a verdadeira compreensão a respeito de Deus é espiritual. Mas o a respeito não está no original, né? É um acréscimo da tradução, que tira uma das possibilidades de interpretação, né? Então, o texto verdadeiro, né, original, a verdadeira compreensão de Deus é espiritual. Então, vale para os dois lados. A verdadeira compreensão que nós temos de Deus é espiritual. E a verdadeira compreensão que Deus tem de nós e de sua criação é espiritual. Então, o trecho original tem esses dois significados. A compreensão de Deus e a nossa compreensão. Ambas são espirituais. Porque, na verdade, é a mesma compreensão. A mente divina compreende tudo. E nós somos o reflexo dessa mente divina. Somos a expressão infinita da mente infinita. Então, a compreensão que Deus tem é a que nós temos, porque Ele compartilha essa compreensão conosco, né? Porque temos a mesma mente que havia também em Cristo Jesus, a mente divina, que compreende tudo, e essa compreensão é espiritual. Na página 505, lemos: o Espírito proporciona a compreensão que eleva a consciência e conduz a toda a verdade. Então, eleva a nossa consciência acima da materialidade e nos conduz a toda a verdade. Essa compreensão não é intelectual. Tem pessoas que acham que a ciência cristã é só para intelectuais, mas não. Qualquer pessoa pode entender a ciência cristã. Não precisa ter feito faculdade ou mestrado, né? A compreensão não é intelectual, não é o resultado de conhecimentos eruditos. É a realidade de todas as coisas trazida à luz. Cada um de nós tem a capacidade de estar em sintonia com Deus, com a verdade, né? Independente de nosso grau de instrução humana. Aqui na seção 2, lemos em Eclesiastes 3, versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Né? Então eu gosto muito desse trecho. A gente pode orar com ele, né? Por exemplo, Deus me fez, e o que Deus fez dura eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar de mim. Nada pode acrescentar a mim. Isso eu penso num sentido de erro, né? Então, não pode acrescentar a doença à criação de Deus e nem tirar a saúde da criação de Deus. Não pode acrescentar um pecado em mim e nem me tirar a santidade. Não pode acrescentar decadência, envelhecimento e me tirar a vida, a vitalidade. Então, nada se nos pode acrescentar e nada nos tirar. Nada que Deus fez, o que Deus nos deu, pode ser tirado de nós. Deus nos deu a saúde, a santidade e a imortalidade. A inteligência, a sabedoria. E aqui, de um ponto de vista humano, o que pode acrescentar é a sabedoria, justamente. Novas ideias, nova compreensão, isso pode ser acrescentado ao ser humano. Agora, a ideia perfeita de Deus já é completa, né? Que a nossa identidade espiritual já está em comunhão com o Deus que tudo sabe.
Então, a gente não precisa necessariamente acrescentar uma sabedoria. A sabedoria já está com o Pai. Deus já é dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento verdadeiros, e nós somos um com o Pai. E o que a gente precisa saber, Deus nos revela, né? Aqui outro trecho interessante. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. O que será que significa isso? Deus fará renovar-se o que se passou. Eu penso que se refira à realidade espiritual. Então, a realidade espiritual de agora já era a realidade espiritual antes e vai sempre ser a realidade espiritual. Deus perfeito, homem perfeito. O que é Deus perfeito, homem perfeito, já foi, já era perfeito, vai continuar sendo. A criação de Deus não muda, né? Deus fará renovar-se o que se passou. Talvez no sentido de que coisas boas que se passaram continuam se renovando, né? Ou coisas ruins que ficaram no passado se renovam para coisas boas, né? E no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, tem a história de Manassés, que foi um dos reis de Judá, né? Se não me engano, no ano 600 e pouco antes de Cristo. E aqui conta a história que ele foi um mau rei, que ele instituiu a adoração a deuses pagãos ali em Judá. Lembra que Judá teve um momento que Israel se separou de Judá, né? Então o reino do norte ficou Israel com 10 tribos, Judá e Benjamim, as tribos do sul, se separaram, ficou o reino de Judá. O reino de Israel foi conquistado pelos assírios, o reino de Judá continuou. Só que os assírios tentaram invadir Jerusalém na época do pai de Manassés, que era Ezequias. Só que eles oraram a Deus e consta na Bíblia que 185 mil soldados morreram de um dia para o outro, desses que estavam cercando Jerusalém, com um mal misterioso. E Senaqueribe voltou para a Síria e não conquistou Jerusalém. Isso na época do pai de Manassés. E eu estava lendo nos comentários, né, eu pesquisei na internet para ver que depois que aqui parece que tem duas fases da vida de Manassés. Essa primeira fase, essa que está falando aqui, ele foi um mau rei, né, num sentido espiritual, que instituiu a adoração a deuses pagãos, mas o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Que eu também estranhei, porque a capital da Assíria é Nínive, né? Mas a Babilônia provavelmente fazia parte do reino da Síria nessa época. Depois, a Babilônia conquistou a Síria. Então, eu ainda não entendi muito bem essa questão, né? Precisaria pesquisar um pouco mais, porque depois, em 585 a.C., a Babilônia conquistou Jerusalém, já numa época dos filhos ou netos de Manassés, né? Então, o fato dele ter sido preso pelos príncipes da Síria, mas levado para a Babilônia, acredito que é porque a Babilônia fazia parte da Assíria nessa época, né? Desse reino da Assíria. E lá ele ficou angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos,
como também todos os altares que edificaram no monte, né? Então, ele lançou fora de Jerusalém, de Judá, a idolatria, né? Segundo esse relato, né? Restaurou o altar do Senhor e sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Então aqui está mostrando essa correção, né, num senso espiritual, né, de Manassés. O comentário que eu li é que ele ele pagava tributo para a Síria, né? Então ele conseguiu um acordo com a Síria, ali ele pagava tributos para a Síria não destruir Jerusalém, né? E nesse sentido, segundo o Google, ele foi um rei que soube administrar bem ali as relações internacionais e preservar o reino. Eu acredito que seja nessa segunda fase do seu reino, né, quando ele já estava um pouco mais alinhado com Deus. E aqui na página 11 de Ciência e Saúde, a oração não pode modificar a verdade inalterável. Nem pode a oração por si só dar-nos a compreensão da verdade. Então, a gente estava falando sobre isso, né, de modificar. A oração não vai modificar a verdade. Então, quando a gente ora para, por exemplo, Deus me cure, né, ou me dê um emprego, a gente está meio que querendo que Deus mude a verdade. E a verdadeira oração na ciência cristã é pedir para Deus nos ajudar a enxergar a verdade imutável. A verdade imutável é a saúde. É enxergar que eu nunca perdi a minha saúde e nunca ganhei uma doença. Nada se pode acrescentar nem tirar. Essa é a verdade absoluta. Então, a oração não pode modificar a verdade, só pode colocar o nosso pensamento em sintonia, em linha com a verdade. A gente conseguir enxergar e desfrutar da verdade, né? A verdade é a saúde, é o suprimento, é a harmonia, é a santidade. Então, a oração não pode modificar a verdade inalterável, nem pode a oração por si só dar-nos a compreensão da verdade. A compreensão vem com o estudo e a oração, né? Não só com a oração. Mas a oração acompanhada do desejo fervoroso e habitual de conhecer e fazer a vontade de Deus, nos conduzirá a toda a verdade. Então, acompanhado esse desejo habitual de conhecer e fazer a vontade de Deus, de estar ali humildemente escutando a Deus, para que Ele revele a vontade dele para nós. Então, isso é um desejo fervoroso e habitual, né, que as pessoas que costumam ter essa sintonia com Deus estão sempre ali em estado de escuta, né, de humildade, ouvindo o que Deus tem a nos dizer e obedecendo, fazendo a vontade de Deus. Que às vezes não bate com a nossa vontade, né? Parece que se a gente se enxerga como um mortal separado de Deus que tem uma vontade própria, às vezes o que Deus nos revela não está de acordo com a nossa vontade. Não é porque Deus sabe tudo, Ele sabe o que é melhor para nós, muito melhor do que nós, humanos, sabemos, né? Então, por isso que a gente tenta se alinhar com essa sabedoria divina que sabe tudo e se entregar, mesmo quando a gente não compreende. A senhora Ed e a maioria dos cientistas cristãos, né, já experimentou que muitas vezes recebemos inspirações que a gente não compreende
Só depois que a gente obedece à inspiração é que a gente vem a compreender a sabedoria daquela inspiração que veio de Deus, né? Faz sentido só depois que a gente obedece. Primeiro temos que obedecer na fé, né, de que o que Deus nos revelou é o melhor. E depois essa fé se torna compreensão quando a gente enxerga que realmente aquele era o melhor passo, né? E porque as circunstâncias nos mostraram, né, geralmente, que aquilo era o melhor passo. E na página 260, lemos: ao longo de muitas gerações, as crenças humanas vão ganhando concepções mais divinas. E o modelo imortal e perfeito da criação de Deus será finalmente visto como a única concepção verdadeira do ser. Esse Filho perfeito de Deus é a única concepção verdadeira do ser. É o que nós realmente somos. Aqui na página 201 lemos: a verdade faz uma nova criatura. Como modificou Manassés, fez uma nova criatura. Como vai modificar Paulo, né? Saulo, a gente vai ler numa próxima sessão, né, sobre a conversão de Saulo. Também esse trecho vale para todos nós e principalmente para essas pessoas que tiveram conversões bem drásticas, né? A verdade faz uma nova criatura, a qual as coisas antigas passam, eis que se fizeram novas. Mas mesmo em coisas pequenas, né? A maioria de nós não tivemos um passado de pecado, desastres, como não éramos criminosos ou coisas muito drásticas, né, de um ponto de vista humano. Mesmo assim, esse trecho se aplica a nós. A verdade faz uma nova criatura, na qual as coisas antigas passam, as crenças antigas passam, os medos antigos passam. É isso que se fizeram novas. Está se mostrando ali, aparecendo esse homem, a imagem e semelhança de Deus, livre do medo, corajoso, refletindo todas as qualidades de Deus. É o homem novo, que na verdade é o homem real, né, que só está aparecendo, mas que sempre foi e sempre será a realidade. Na seção 3, eu leio aqui na Bíblia, eu achei um trecho interessante, que é em Lucas 5, versículo 37, quando Jesus falou assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Então, essa parábola, vamos dizer assim, esse ensinamento tem muitas coisas para a gente pensar, né? Tentar pôr revelação nova num pensamento velho, né? Então, por exemplo, muitas pessoas estão estudando a ciência cristã, mas ainda têm conceitos religiosos antiquados, né? Da teologia escolástica, da teologia tradicional. Então, por exemplo, alguém que acredita que Deus pune, né, é aquele cara que está vigiando lá no céu para punir quem fez coisa errada e vai mandar para o inferno. Então é um conceito que muita gente tem. No momento que você está estudando a ciência cristã e que está sendo apresentado a um Deus que é puro amor, que ama a todos, que não enxerga um mortal pecador, enxerga o seu Filho perfeito em todos. Enxerga a identidade espiritual de cada um, por isso que ama a todos. Não conhece um mortal pecador, porque nunca criou um mortal pecador, nem um mortal doente.
a gente é apresentado a esse novo conceito de Deus e do homem, a gente precisa abandonar o conceito antigo, senão não tem como aceitar o conceito novo, né? Então não dá para pôr revelação, ideias novas numa mentalidade velha, né? Temos que renovar o nosso jeito de pensar completamente, né? Pôr essa revelação numa mentalidade nova, numa mentalidade receptiva à verdade. É uma das possíveis interpretações desse trecho. É porque esses odres eram feitos de pele de carneiro, se não me engano. Era algo... e era costurado ali tudo. E se ele era velho, parece que um vinho novo que colocava ali, ele fermentava e acabava, né, rompendo esses odres. Então, para pôr o vinho novo, precisava de odres novos. Isso era uma questão ali de química. Mas não é isso que, né, Jesus quis dar um significado espiritual a isso, né? Ele só mostrou uma prática da época que realmente quem trabalhava com vinho sabia que não podia colocar vinho novo em odres velhos. E a gente que trabalha com a espiritualidade, estuda a espiritualidade, sabemos que não podemos encaixar conceitos novos de Deus e misturar com conceitos velhos. Vai dar, né? Algum vai ter que ceder, vai ter que ir embora, né? Para dar lugar para o outro, né? E para haver harmonia na nossa consciência. E eu penso também, né, no movimento da ciência cristã. Eu já comentei aqui umas vezes que quando surgiu o movimento da ciência cristã, era justamente esse vinho novo, essa revelação totalmente nova, maravilhosa, e que as pessoas não sabiam onde encaixar isso, né? Não existia uma igreja da ciência cristã. As pessoas eram uma sociedade muito religiosa ali na Nova Inglaterra, né? A igreja fazia muito parte da sociedade ali. E a pessoa começava a estudar a ciência cristã, já não se identificava com a teologia tradicional das outras igrejas e daí ficava sem igreja, né? E agora, o que eu faço, né? Com quem que eu vou estudar? Como que... E daí surgiu a Faculdade de Metafísica de Massachusetts, uma faculdade para ensinar a ciência cristã. E se formou uma igreja, mas não tinha uma sede, um prédio, né? Essa igreja se reunia em casas, né? E às vezes auditórios alugados. Mas justamente essa igreja pegou muito da igreja protestante da época, né? Os hinos, um pouco da estrutura ali da igreja. Então às vezes eu penso, né, uma coisa muito minha, assim, de que é como se fosse o vinho novo da ciência cristã tentando ser encaixado nos odres velhos da religião protestante tradicional daquela época. E daí surgiu, né, a Igreja da Ciência Cristã. Ela tem algumas coisas parecidas com as igrejas protestantes, né? A aparência das igrejas da ciência cristã na época era parecida com a aparência dos, né, os bancos, púlpito, música, órgão, muita coisa era muito parecida com as igrejas da época. O que ficou novo era o pastor dual e impessoal, né? Não ter um pastor humano, e sim ver a Bíblia e o livro Ciência e Saúde como pastor da igreja. E as pessoas que estão ali no púlpito são leitores. Assim, a igreja se conservou pura e livre de influências humanas, né, de egos humanos. Porque quem segue igrejas tradicionais sabe que às vezes um pastor é bom, outro pastor não é tão bom. Aí quando esse pastor é substituído por outro, a igreja esvazia, ou a igreja... Porque é humano, né? Ou às vezes o pastor influencia muito, né, com opiniões humanas. Então, a senhora Ed quis instituir uma igreja
mais livre de opiniões e de egos humanos, e conseguiu, né? Mas às vezes eu penso como que se a ciência cristã fosse descoberta hoje, aqui no Brasil, por exemplo, como ela seria, né? Eu acho um exercício interessante de pensamento, né? Como seria essa igreja? Como ela se formaria? Como que a gente se reuniria se não tivesse essa referência, né, das igrejas protestantes anteriores, né? Porque a ciência cristã é algo novo, é o vinho novo. E às vezes eu fico curioso para saber como que a gente pode, né, dar também, como que pode ser novas maneiras de se reunir, de se compartilhar a ciência cristã, né? Essa igreja de Deus pode, né, se manifestar de diversas maneiras, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, né? Penso que duas pessoas que se reúnem para conversar, compartilhar ideias sobre a ciência cristã, já é a igreja ali, né, em ação. Mas isso é só um pensamento mesmo. E aqui vamos ao livro Ciência e Saúde, na página 452. Lemos: quando superas o que é velho, não deverias ter medo de adotar o que é novo. Então, quando superas as velhas crenças, os velhos medos, não tenha medo de aceitar o que é novo, a compreensão espiritual que a ciência cristã traz. E na página 281, a senhora Ed menciona diretamente essa parábola dos odres, né? A ciência divina não põe vinho novo em odres velhos. Ou seja, ela está citando ali Jesus, mas qual a interpretação que ela dá para isso? Ela falou: não põe a alma na matéria, nem o infinito dentro do finito. E é interessante, né? Porque a crença coletiva é que a alma esteja dentro do corpo, e que no momento que o corpo morre, a alma sai do corpo. E a senhora Ed fala: olha, ela interpretou essa parábola do vinho novo e odres velhos, né? Não põe a alma, que é o vinho novo, em odres velhos, que é a matéria. A alma, o infinito, não pode estar dentro do finito. Então a alma é Deus e a alma é infinita, ela não está no corpo. Nós, como ideias de Deus, é que estamos na alma, vivemos, nos movemos e existimos na alma. Assim como a gente pode substituir a palavra alma por outros sinônimos de Deus, né? A mente não está na matéria, né? O infinito não pode estar contido num cérebro, né? A mente infinita não pode estar contida no finito, né? Então a gente não põe vinho novo em odres velhos. O bem não está na matéria, o bem é infinito, o bem é Deus. Então, o pensamento materialista tenta colocar o bem na matéria, tenta colocar o infinito no finito, e não, o bem é espírito, o bem é Deus. Ele não está na matéria, nem é constituído de matéria. A vida, né? A ciência divina não põe vinho novo em odres velhos, não põe a vida na matéria, nem o infinito dentro do finito. Olha que interessante substituir pelos outros sinônimos de Deus. Nossas falsas impressões sobre a matéria perecem à medida que captamos os fatos do Espírito. A crença antiga tem de ser expulsa, senão a ideia nova se derramará. E a inspiração, que deve mudar nosso ponto de vista, se perderá. A crença antiga tem de ser expulsa. E é isso que eu estava mencionando antes, né? As crenças teológicas têm de ser expulsas. As crenças de que a matéria tenha poder, de que um vírus tenha poder,
que o mal tenha poder, tem que ser expulsa, senão a ideia nova se derramará. E a inspiração, que deve mudar nosso ponto de vista, se perderá. Hoje, como outrora, a verdade expulsa os males e cura os doentes. Então, essa verdade é Deus, ela é onipotente, onipresente, onisciente, oniação, e ela está expulsando os males do nosso pensamento. Está expulsando a nossa crença, o nosso medo. Ela está em ação. E aqui a gente, estudando a ciência cristã, a gente está se colocando sob os cuidados da verdade, cedendo à ação da verdade divina, que expulsa o erro dos nossos pensamentos, e da nossa vida, porque se o erro não está na nossa consciência, não está na nossa experiência. Na página 270, se o pecado faz pecadores, somente a verdade e o amor podem desfazê-los. Cara, adorei esse trecho. Por quê? Porque, acho que todos nós somos decepcionados com o sistema carcerário. O fundamento do sistema carcerário é que se uma pessoa cometeu um crime, se ela fez o mal, a sociedade vai dar o mal para ela de volta, na forma de prisão. Fala, você fez o mal? Então toma o mal de volta aqui. Fica preso. Só que essa prisão custa pra caramba para a sociedade, a gente paga caríssimo para manter essas prisões, e elas não corrigem ninguém. Essa pessoa, na maioria das vezes, não sai de lá melhor do que entrou, sai muitas vezes pior do que entrou. Então, não teve efeito, não corrigiu o pecado. O mal não corrigiu o mal. E aqui fala, olha, se o pecado faz pecadores, o que desfaz os pecadores? A verdade e o amor podem desfazê-los. E é por isso que, quando no sistema carcerário tem alguns coisinhas de amor, então, por exemplo, uma oportunidade de trabalhar na prisão, ou uma oportunidade de aprender, fazer um curso para os prisioneiros, uma biblioteca para ler, para se desenvolver. Então, isso são formas de amor que os presos estão recebendo. Essas formas de amor, sim, ajudam a corrigir essa pessoa. Mas o ódio de manter ele encarcerado não corrige e nem intimida, que as pessoas continuam cometendo crimes, mesmo sabendo que podem ser presos. Então, se a sociedade entendesse que é o amor que corrige o ódio, não é o ódio que corrige o ódio, a gente já está muito mais avante, uma sociedade muito mais eficiente para corrigir o pecado. E tem se feito algum progresso, o jornal Christian Science Monitor, o jornal da ciência cristã, vira e mexe, tem uma matéria sobre o sistema prisional, nos Estados Unidos, onde há experiências boas, assim, de que ajudaram os presos a melhorarem, e que tem um índice de reincidência pequeniníssimo, as pessoas que participam de alguns projetos inovadores nas prisões, que realmente resgatam o caráter da pessoa, e o fazem enxergar si mesmo não como um criminoso, sim como uma boa pessoa, restauram o caráter da pessoa. Isso num ponto de vista humano. Aqui eu também pensei, se o pecado faz pecadores, o que é o pecado? O que faz um pecador? Eu penso, é um pensamento que não vem de Deus. Então, uma pessoa vai roubar, antes dela roubar, ela pensou errado. Se eu roubar, eu vou ganhar alguma coisa. Então, eu vou fazer isso. Então, é um pensamento que não veio de Deus, que a pessoa aceitou, e ela agiu e se tornou um pecador por causa de um pensamento pecaminoso que estava ali antes.
Então, daí eu escrevi aqui, se os pensamentos que não vêm de Deus causam o pecado, o que cura o pecado? Os pensamentos que vêm de Deus curam o pecado. Né? Previnem e curam o pecado. Então, se a gente está com um pensamento em comunhão com Deus, em sintonia com Deus, está escutando os pensamentos que vêm de Deus, se vem um pensamento que não vem de Deus, a gente já identifica e já expulsa. Né? E também quando a gente conhece o nosso caráter divino, esse caráter nos ajuda a expulsar pensamentos que não estão em linha com esse caráter. Né? Então, se uma pessoa faz uma coisa que você não gosta e você sente um impulso da animalidade de agredir, por exemplo, essa pessoa, ou xingar essa pessoa. E daí vem o nosso Cristo, o caráter divino, fala mais alto, não, eu não sou assim. Eu não vou retornar o ódio com ódio, eu vou retornar o ódio que eu recebi com amor, com paciência, com qualidades divinas. Esse é o meu caráter. Né? O mal no outro não vai despertar o mal em mim. Né? Vai justamente despertar o bem em mim. Então, a gente se previne e cura o pecado quando estamos sempre escutando os pensamentos que vêm de Deus. E a gente ora pelos pecadores, sabendo que eles também podem escutar os pensamentos que vêm de Deus e agir corretamente, né? Abandonar atitudes erradas. Se um senso de doença produz sofrimento e um senso de bem-estar é o antídoto contra o sofrimento, então a doença é mental, não material. Daí o fato de que só a mente humana sofre. Olha, eu grifei essa frase, só a mente humana sofre. Então todos nós não queremos sofrer. A própria senhora Ed fundou a ciência cristã com esse objetivo de acabar com o sofrimento humano. Né? E como se acaba com o sofrimento humano? Acabando com a mente mortal. Né? É a mente mortal que sofre. Se a gente se desfaz da mente mortal pela mente divina, a mente divina não sofre. Né? Se a gente só está em perfeita sintonia com a mente divina, aceita a mente divina como a nossa mente, a gente se liberta do sofrimento. Porque o sofrimento é característica exclusiva da mente mortal. A mente divina não sofre de maneira alguma. Né? E quando a mente divina é a nossa mente, nós não sofremos de maneira alguma. Né? Então só a mente humana sofre, está doente, e que só a mente divina cura. A vida de Cristo Jesus não foi milagrosa, mas foi inerente à sua espiritualidade, à boa terra na qual a semente da verdade germina e dá muito fruto. Né? O cristianismo do Cristo é o encadeamento do ser científico. Aqui no original, além de não ter existir, tem ser, né? Também encadeamento está no original chain, que é corrente. Né? A palavra corrente. Então, se for pegar literalmente a tradução o cristianismo do Cristo é a corrente do ser científico, que reaparece em todas as épocas, mantendo sua óbvia concordância com as Escrituras e unindo todos os períodos no desígnio de Deus. E eu fui buscar, né, no dicionário de 1828, Webster, a palavra chain, né? E realmente tem muitas definições. E uma delas que me chamou a atenção um jeito, uma expressão que se usa muito nos Estados Unidos, chain of events, né? Cadeia de eventos, cadeia de acontecimentos. Né? E daí eu pensei, né, que o cristianismo do Cristo é uma cadeia
que vem desde lá de trás, né? Uma corrente que vem desde lá de trás. Cada personagem bíblico é um elo dessa corrente, que passa começa em Abraão, Noé, vai por todos os patriarcas, profetas, Jesus, apóstolos, e chega em Mary Baker Eddy, nos primeiros cientistas cristãos. Passa também por Lutero, que ali traduziu a Bíblia e renovou, né, o cristianismo com o protestantismo, reinstaurou o estudo da Bíblia. Todos eles, né, são parte dessa cadeia do ser científico. Cada pessoa, cada personagem ali que expressou o Cristo era um elo dessa cadeia. E nós continuamos. Somos elos novos dessa cadeia eterna do ser científico. Todos linkados a Deus e linkados um ao outro. Nessa história, do Cristo, que a gente sabe que o Cristo é essa natureza divina, essa identidade espiritual que foi manifesta pelos personagens bíblicos, não só por Jesus. Jesus foi o que manifestou mais plenamente o Cristo. Mas, antes dele e depois dele, as pessoas continuam demonstrando o Cristo. Como ele mesmo falou, antes que Abraão existisse, eu sou. O Cristo já era. E é justamente esse cristianismo do Cristo é a corrente do ser científico, que reaparece em todas as épocas, mantendo sua óbvia concordância com as Escrituras e unindo todos os períodos no desígnio de Deus. Eu pensei também, aqui também a palavra chain em inglês também é um verbo, unir, que significa unir, conectar, firmar. Então, a corrente, cada elo, une, conecta, firma. Então, nós todos estamos conectados a Deus, conectados um ao outro, formando essa corrente do ser científico. E cada um de nós é importante. Lembra que também tem uma frase muito usada, uma corrente é tão forte quanto cada um de seus elos. Então, se um de nós é um elo fraco, a gente enfraquece a corrente. Por isso é importante cada um de nós ser forte, porque a gente está ajudando o todo, ajudando essa corrente do ser científico. E na igreja, por exemplo, é uma corrente de pessoas que se ajudam uns aos outros. Cada um que vai na igreja está ajudando o outro. A gente está se dando as mãos espiritualmente, se ajudando um ao outro. Isso na nossa sociedade também. Quanto mais a gente dá a mão um ao outro, a gente forma essa corrente e abençoa. Dá a mão em muitos sentidos. Fazer o bem. E eu até lembrei também eu já participei de muitas passeatas feministas. Todo dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, tem uma passeata aqui em São Paulo, eu sempre vou. E uma das coisas que as mulheres cantam, é ninguém solta a mão de ninguém. Das mulheres se unirem e se ajudarem. A mesma coisa se falava quando, por parte da esquerda, no movimento de esquerda, quando Bolsonaro foi eleito, foi um choque muito grande para os movimentos de esquerda. E se falava muito, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos nos unir. Vamos nos unir com amor contra o ódio, contra a intolerância. E justamente eu penso nessa corrente do ser científico,
né? Dessa maneira é muito bonito, né? Ver todos nós unidos primeiro ao Pai, mas também unidos um ao outro, né? Com essa possibilidade de darmos as mãos e de um se ajudar ao outro, né? Tanto na igreja quanto na sociedade, né? Das diversas maneiras que a gente consegue contribuir, né? Aqui na página 473, lemos: Deus está em toda a parte e nada, a não ser Ele, está presente ou tem poder. Isso é muito forte, é uma forma de oração muito importante, que tem uma alegação muito forte de que em algumas partes do mundo Deus não está presente nem tem poder. Como no Haiti, que está, para os sentidos materiais, vivendo um caos, né? A alegação é que Deus não está lá, mas Deus está lá. Mesma coisa em Gaza, né? Na Ucrânia, Sudão, lugares onde está tendo guerras civis, lugares onde a corrupção é desenfreada, né? Muitos países da África, a corrupção é muito grave, né? Que impede o crescimento do país. Aqui no Brasil também tem se feito progresso. Eu acredito que a gente progrediu no combate à corrupção, mas ainda é um progresso lento, temos muito que progredir, né? E essa oração serve para todos nós, né? Também nos hospitais, nas cadeias, né? Nas prisões. Deus está em toda parte, nada a não ser Ele está presente ou tem poder. Uma frase curta, mas maravilhosa, né? É importante que a gente realmente compreenda isso, né? E ore com esse trecho. O Cristo é a verdade ideal, que vem curar a doença e o pecado mediante a ciência cristã e atribui todo o poder a Deus. Então, quão importante a gente atribuir todo o poder a Deus. Não atribuir poder nem a pessoas, nem a matéria, nem a vírus, nem a bactéria. Nem só Deus é poder. Se a gente compreendesse isso, é tudo que a gente precisa, né? Atribuir todo o poder a Deus. E é o que Jesus fazia, né? Não reconhecia nenhum outro poder a não ser Deus. Na página 495, lemos: Deixa que a ciência cristã, em vez de o senso corpóreo, sustente tua compreensão do ser, de quem você é, de quem Deus é, de quem todos nós somos. E essa compreensão suplantará o erro pela verdade, substituirá a mortalidade pela imortalidade, e imporá silêncio à desarmonia mediante a harmonia. E aqui a gente pode substituir a palavra erro por outras manifestações do erro, né? Então, essa compreensão suplantará a matéria pelo espírito, suplantará a mente mortal pela mente divina, suplantará o mal pelo bem onipotente. Então é muito legal orar com esses trechos. Vamos aqui para a seção 4. Em Marcos 1, versículo 23 ao 27, diz que Jesus estava na sinagoga e não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Em inglês, vieste para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram dessa cura. E o que isso tem a ver conosco hoje? A gente tem problemas parecidos.
Porque qualquer pensamento que não venha de Deus é um espírito mau. E o Cristo é a mensagem divina de Deus aos homens, a qual fala a consciência humana. Expulsa esses pensamentos maus que não vêm de Deus. Então, a gente pode dar exemplos, cada um com a sua vida. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com preguiça. Né? Seja preguiça de lavar a louça, seja preguiça de ir para a igreja. Né? Essa preguiça é esse pensamento ruim, esse espírito maligno que está tentando nos identificar com um mortal preguiçoso. Né? E daí vem o Cristo e fala, olha, faz o que você tem que fazer, ou lava a louça, ou vai para a igreja, ou faz o seu trabalho. E daí vem esse ego humano, né? Ou esse espírito maligno. Cristo, não, é que você está tentando me destruir. Deixa eu com a minha preguiça aqui. Né? E daí o Cristo fala mais alto, cala-te, sai desse homem. E a gente se levanta e vai lavar a louça, se levanta e vai para a igreja, vai fazer o que a gente tem que fazer, porque o Cristo calou o pensamento ruim, né, na nossa consciência. Era um pensamento de preguiça. Então você vê como isso aqui, isso é um exemplo pequeno, pode ser qualquer outro exemplo, né? Um pensamento de mágoa. A gente fica ali remoendo uma mágoa. Por que ele fez isso comigo? Eu não acredito, eu não mereço. Daí vem o Cristo, cala-te, sai desse homem, pensa nas coisas boas, pensa em Deus, escuta o que Deus está te falando, deixa esses espíritos imundos. Né? E o Cristo expulsa esses pensamentos que não vêm de Deus. Né? Você vê como isso acontece o tempo todo na nossa consciência. Né? E por isso que é importante, né, a gente deixar o Cristo falar, cala-te, sai desse homem. E ceder a essa ação do Cristo na nossa consciência. João 8:31, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Deus, verdade espiritual, é a verdade que a gente está estudando e nos libertando, né, das crenças, dos medos, das limitações humanas, né, dos falsos conceitos de quem nós somos. Na página 12 do Ciência e Saúde, lemos, nem a ciência nem a verdade agem pela crença cega. Né? Aqui fala das orações de Jesus, né, cujas orações humildes eram profundos e conscienciosos protestos da verdade. Então aqui mais uma vez a tradução acrescentou algo que não está no original e esse acréscimo não ajuda, prejudica. Né? Então é protestos da verdade, que é justamente mais uma vez uma via de duas mãos. Nós protestamos com a verdade, né? Falando, isso é a verdade, e a verdade se protesta a si mesma. Né? A verdade é Deus. E tem um trecho de Ciência e Saúde que fala que a verdade é afirmativa e proporciona harmonia. Então nós, na nossa oração, afirmamos a verdade, mas a verdade se afirma sozinha, ela não precisa das nossas afirmações para ser verdade. Ela já é a verdade, ela já se afirma a si mesma. Né? Ou seja, a gente pode pôr a verdade como o sujeito dessa ação. Né? As orações de Jesus eram profundos e conscienciosos protestos da verdade. A verdade protestava por intermédio das ações de Jesus. Né, das orações e ações de Jesus e das nossas orações e ações. A gente pode pensar que orar é deixar a verdade protestar na nossa consciência. Assim como o Cristo agiu aqui e calou esse espírito imundo, era a verdade agindo. Né? Uma das definições de Cristo é a verdade. Então, quão importante é que a verdade, deixar que esses protestos da verdade expulsem o erro. Né?
deixar a verdade agir na nossa consciência e expulsar o erro. Então, a oração de Jesus eram profundos e conscienciosos protestos da verdade. Que verdade? A semelhança do homem com Deus. O homem é semelhante a Deus. E da unidade do homem com a verdade e o amor. Então, nós somos semelhantes a Deus, somos unidos a Deus, a verdade ao amor. Quando a gente afirma isso, a gente está protestando com a verdade, né? E deixando a verdade protestar com ela mesma, se protestar a si mesma, né? Se afirmar a si mesma, se declarar, né, como verdade absoluta. Na página 296, a crença mortal é mentirosa desde o começo e não merece nenhum poder. Diz aos mortais, vocês são os pobres coitados. Eles acreditam que o são. E aqui a gente pode substituir essa frase da crença mortal por outras frases, às vezes até mais comuns, né? Você é vítima da circunstância. Coitadinho de você, coitadinho de mim. Isso é a crença mortal falando, não é eu falando. É a crença mortal falando em primeira pessoa, fingindo que é o meu pensamento. E me deixa desanimado. Coitadinho de mim, nada dá certo para mim. Eu sou vítima das circunstâncias. Então, não é eu falando, é a mente mortal, é a crença mortal falando em primeira pessoa, fingindo que é o meu pensamento. Né? E outra coisa que essa crença mortal costuma falar, você está ficando velho, né? Você está ficando velho, não tenta mais fazer isso, você não consegue mais, né? Ou alguma outra coisa, né? Você é um mortal material, né? Limitado, sujeito a acidentes, qualquer coisa que Deus não fale, ou que seja oposto ao que Deus falaria, é essa crença mortal. Né? Diz aos mortais, e a gente acredita se a gente não está alerta. A gente sabe, esse pensamento veio de Deus. Deus podia estar falando, você é um coitadinho? Você está ficando velho? Não, Deus jamais falaria isso. Né? Deus, você é meu filho amado em quem me compraz. Você é eterno como eu. Eu não fico velho, você não fica velho. Somos um. Né? Então, a gente tem que perguntar, esse pensamento veio de Deus? Se não veio de Deus, a gente expulsa. Dá um pé na bunda desse pensamento que não faz parte da nossa consciência. Né? Por mais que ele esteja falando em primeira pessoa, tentando fingir que é o nosso pensamento. A crença mortal diz, vocês são felizes e os mortais ficam felizes. Nenhuma circunstância pode alterar a situação até que mude a crença sobre o assunto. Aí a maioria esse pensamento mortal geralmente atrela a felicidade a uma circunstância. Eu ganhei um presente, estou feliz. Daí se o presente nos decepciona, já estou triste. Ou se o presente quebra, estou triste. Então, essa felicidade que é fugaz, que é atrelada a algo material, uma circunstância. Sou feliz, arrumei uma namorada. Ela me deu um pé na bunda, estou triste. Né? Não, minha felicidade não vem de circunstâncias materiais, nem de pessoas, nem de coisas. Vem de Deus. Né? Deus fala, vós sois felizes porque eu sou a alma, eu sou a fonte da alegria, eu te dou todo o bem. Né? E daí nada pode tirar esse bem, essa alegria de nós, porque veio de Deus, né? E não de uma circunstância ou de uma pessoa. A crença humana diz aos mortais, vocês estão doentes. E esse testemunho se manifesta no corpo sob a forma de doença. Então, como eu já contei semana passada, né, que eu estava ali na academia, fui levantar um peso um pouco maior do que eu deveria, né, e fui tentar levantar um peso para ver se... E daí acabei sentindo uma dor muito forte, que era o sentido material falando, olha, você se machucou, isso é perigoso, toma cuidado, para de fazer exercício, melhor você voltar para casa.
E eu não escutei, esses pensamentos não vinham de Deus. É o mal tentando falar comigo através da matéria, através de sugestões de pensamento errado. Olha, isso pode ser perigoso, não sei o quê. E eu só escutando a Deus. Não, né? A matéria não tem nada para me dizer, ela só mente. Se ela está falando que está dodói, deixa ela mentir, eu só ouço a Deus. E fiz questão de saber, de ter a intuição de saber que é a verdade que eu estava me apoiando 100% na verdade divina. Não era um mortal aguentando dor porque é um turrão, assim, não. Eu estava me voltando 100% a Deus, a matéria estava gritando ali, mas eu não estava dando atenção para a matéria, né? Porque eu sei que ela é mentirosa e pai da mentira, né? E mãe da mentira, no caso, se a matéria é feminina, mas de qualquer forma, é mente mortal tentando falar, e eu não vou escutar a mente mortal, só vou escutar a mente divina, né? É esse mesmo pensamento aqui, a crença humana diz, você está doente, você se machucou, toma cuidado, pode ser perigoso, né? E eu não acreditei, porque não era Deus falando, né? Eu só acredito no que Deus me diz, né? E eu continuei na academia aquele dia, a dor continuou, mas eu continuei vencendo a dor, né? Me colocando acima daquela dor, junto com Deus, né? No espírito, fora da matéria. No dia seguinte já estava melhor, fui para a academia de novo, e em 3, 4 dias já não tinha mais nada, né? Porque eu não alimentei aquilo com o meu medo, não aceitei aquela preocupação. Sempre que é uma sugestão dessa, é como se o erro está batendo na sua porta da consciência. Eu posso entrar? Eu sou o erro, eu sou a doença. Olha, hein, se você não me deixar entrar, pode ser perigoso, pode ficar pior depois. Olha, você já tem tal idade, é melhor... E vai tentar dar argumentos para você deixar aquele erro entrar na sua consciência. E a gente fala, não, essa porta aqui está fechadinha para o erro, só deixa entrar a verdade. O que Deus está me dizendo? Eu só vou deixar entrar na minha consciência o que Deus me diz. Não o que a matéria diz, não o que o erro diz, né? Então, se o erro diz você está doente, você sabe que não é Deus falando, então não escuta, né? É uma mentira. É necessário que tanto a ilusão de saúde quanto a ilusão de doença sejam instruídas a sair de si mesmas. Espera aí, o que é ilusão de saúde? Ilusão de doença, a gente sabe que na ciência cristã toda doença é uma ilusão, um sonho mortal. Agora, não é comum no Ciência e Saúde falar de ilusão de saúde. O que é ilusão de saúde? Eu penso que é uma crença na saúde. É a crença em uma saúde fundamentada na matéria, em circunstâncias materiais. Um exemplo, eu sou saudável porque eu sou jovem, mas quando eu ficar velho eu não vou ser mais saudável. É uma saúde fugaz, é uma saúde temporária, uma saúde fundamentada numa circunstância. É uma ilusão de saúde. Eu sou saudável porque eu como bem. Mas se em algum momento eu não conseguir comer bem ou estiver viajando, eu acredito que posso ficar doente. É uma ilusão de saúde, não é uma compreensão da saúde, né? Então, o que a gente busca é compreender a saúde, né? Então, vamos continuar o trecho aqui. É necessário que tanto a ilusão de saúde quanto a ilusão de doença sejam instruídas a sair de si mesmas rumo à compreensão daquilo que constitui a saúde. Daí vem, espera, o que constitui a saúde? Eu já mencionei isso antes. Eu vejo às vezes a saúde como um pacotinho de coisas, né? Um pacotão de coisas. Então, o que constitui a saúde? Eu listei algumas qualidades que constituem a saúde.
A primeira e a fundamental é a harmonia. Saúde e harmonia são praticamente sinônimos. Então, a saúde, o que constitui a saúde? A harmonia, a ordem, o equilíbrio, força, domínio, liberdade, paz. Tudo isso junto constitui a saúde. E tudo isso vem de Deus, da vida. Então, a vida que é Deus é a fonte da saúde. Isso é a compreensão da saúde, que toda a minha saúde vem de Deus, está fundamentada na vida. E eu sou inseparável da vida, eu sou a expressão infinita da vida infinita. Então, eu sou a expressão infinita da saúde infinita, né? Da saúde espiritual, né? Fundamentada na verdade, não em circunstâncias materiais. Né? E essa saúde vale para mim, vale para todos. Né? Porque é uma saúde fundamentada em Deus. Né? Deus é Deus para mim, é o Deus de todos. É a fonte da minha saúde, é a fonte da saúde de todos. Então, se eu estou orando por mim, eu estou orando por todos. Com essa compreensão do que constitui a saúde. Né? Então, pois uma mudança na crença de saúde ou na crença de doença afeta as condições físicas. E por isso a gente tem que sair da crença na saúde para a compreensão da saúde. Daí sim isso se firma na nossa consciência e na nossa experiência. Na página 412, lemos: para evitar a doença. No original, para prevenir a doença ou para curá-la, o poder da verdade, do Espírito Divino, tem de destruir o sonho dos sentidos materiais. Então, por que eu fiquei tão inabalado com aquela dor? Porque eu sabia que a dor é um sonho, é uma ilusão. Não vem de Deus. Né? Se eu acreditasse que a dor era real, eu ia ficar assustado. Mas, por mais que ela parecia agressiva, eu sabia que era um sonho agressivo. Né? E sonho não tem realidade, não faz parte da realidade. Então, para prevenir a doença e para curá-la, o poder da verdade do Espírito Divino tem de destruir o sonho dos sentidos materiais. De início, argumenta mentalmente, não em voz alta, que o paciente não está doente. Aí é importante a gente aprender isso, porque às vezes, a maioria das vezes o paciente somos nós. Né? Nós estamos orando por nós mesmos. E eu percebi, a última vez que eu tive sintomas de resfriado, eu percebia o mental ali, eu percebia que, como aqueles sintomas eram agressivos, eu acabei aceitando aquilo. Eu falei em pensamento, eu estou resfriado. E no momento que eu falei, eu aceitei. E aqueles sintomas duraram alguns dias. Porque eu aceitei. Eu não falei, eu não estou resfriado. Eu falei, eu estou resfriado. E daí eu fiquei. Né? Então, qual é importante a gente estar alerta e não falar, eu estou doente. Jamais falar isso em primeira pessoa. Porque isso pode ser uma profecia que se cumpre. Né? O ideal é a gente estar sempre alerta e jamais emitir, nem em pensamento, nem em voz, eu estou doente. Isso vale para os outros também, não deveríamos falar, tal pessoa está doente. Porque Deus não criou a doença. Nem ele, nem você, nem ninguém jamais esteve doente. É só um sonho, é só uma ilusão. Mas se a gente afirma isso, a gente está entrando nesse sonho, aceitando esse sonho e vivenciando esse sonho. Né? O ideal é a gente sair do sonho, que é o que a ciência cristã nos ensina. A doença é um sonho do qual o paciente precisa ser despertado. Então, o nosso trabalho é estar alerta. Quando o sonho nos convida a entrar, a gente fala, não, fica aí, eu fico aqui, eu estou fora desse sonho. Não faço parte desse sonho da materialidade, da mortalidade, da doença. Né? Então, eu jamais admito eu estou doente, porque essa admissão é um erro. Né?
Deus jamais falaria de si mesmo, eu estou doente. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus não está doente, eu não estou doente. Né? De início, argumenta mentalmente, não em voz alta, de que eu não estou doente. E adapta teu argumento da maneira a destruir a evidência da doença. Então, usa argumentos para defender sua posição. Eu não estou doente por quê? Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não está doente. Porque eu sou o reflexo da vida, a expressão infinita da vida infinita, de toda a saúde que vem da vida, que é Deus. Né? Eu vivo, me movo e existo em Deus, não na matéria. E aí vai jogando argumentos da verdade para destruir esse sonho. Né? Todo que Deus nos inspirar a usar como argumento espiritual na nossa oração. Né? Então, adapta teu argumento de maneira a destruir a evidência da doença. Mentalmente, insiste em afirmar que a harmonia é a realidade e que a doença é um sonho temporal. Olha, isso é que é o processo mental correto. Mentalmente, não só uma vez, quantas vezes for necessário, insiste, não desiste, insiste em afirmar que a harmonia é a realidade e que a doença é um sonho temporal. Dá-te conta da presença da saúde que vem de Deus, de todas essas qualidades que vêm de Deus. Harmonia, ordem, equilíbrio, força, domínio, liberdade, paz. Dá-te conta da presença da saúde e do fato de que o ser é harmonioso. Ou o fato do harmonioso ser. Como está em inglês, the fact of harmonious being. É o fato do harmonioso ser. Dá-te conta da presença da saúde e do fato do harmonioso ser. Até que o corpo corresponda às condições normais de saúde e harmonia. Ou seja, a cura aconteça, se mostre. E aqui no último trecho, está na página 225, o último trecho dessa sessão, a verdade liberta o homem. E eu tomei a liberdade de desdobrar essa frase. A verdade liberta o homem do quê? Do erro e da desonestidade. Daí eu fui pondo outros sinônimos de Deus na mesma frase. O amor liberta o homem. Liberta o homem do quê? Liberta o homem do egoísmo, do ódio, do medo. Porque o amor lança fora o medo. A vida liberta o homem da morte, da decadência, do envelhecimento, da doença. A vida nos liberta da decadência. O princípio liberta o homem do caos, da desordem, da indisciplina. A alma liberta o homem do desânimo, da infelicidade, porque a alma é a fonte da alegria, do ânimo. A mente liberta o homem da mente mortal, de pensamentos que não vêm de Deus. O espírito liberta o homem da matéria, da fraqueza. O bem liberta o homem do mal. Qualquer que seja o disfarce que o mal se apresente, o bem nos liberta do mal. Porque o bem é Deus. Onipotência, onipresença, onisciência, oniação. Na seção 5, lemos em Atos 25 e 26, o que acontece, Paulo estava preso em Cesareia e ele tinha sido preso por, acho que um governador que chamava Félix. Depois esse governador foi substituído por um outro que chama Festus. E o rei Agripa, que era descendente do rei Herodes, aquele rei que mandou matar todos os bebês e Jesus fugiu para o Egito, quando Jesus era pequeno. Então esse Agripa era descendente do rei Herodes, que eu li num comentário. Ele veio visitar Cesareia e falou com esse Festo, e o Festo resolveu apresentar para ele Paulo.
falou, olha, esse cara está preso aqui, ele foi acusado pelos judeus, vamos falar com ele. E daí foi permitido a Paulo se defender ali perante esse rei e esse governador, se não me engano. Eu não sei se Festo era um outro rei, ou qual era o título exatamente, mas eram duas autoridades ali que Paulo foi permitido que se defendesse. E daí ele contou sua história, a história que a gente já conhece, mas aqui com palavras ligeiramente diferentes, é a história da conversão de Saulo. E ele falou que perseguiu os judeus e tal, até que viu essa luz muito forte no caminho de Damasco, caiu em terra, ouviu a voz de Jesus falando com ele, né? Em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Essa frase é muito interessante, porque remete aos bois, quando eles estão presos para arar, e às vezes eles se rebelam e ficam dando chute, né, dando coices, e eles se machucam, né, seja no arado, ou seja, parece que esses aguilhões também são os homens que estão ali conduzindo o gado, né, tem umas coisas pontudas e quando o boi se rebela, ele só se machuca mais. Ele não consegue se libertar do arado ali, né? Então, por isso que Jesus falou para Paulo isso. Não tente se rebelar contra a verdade, você só vai se machucar, né? Ceda à verdade. Então, o Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, sou Jesus a quem tu persegues. Aí olha essa ordem do Cristo, né? Que aqui é o Cristo falando a consciência humana. Cristo falou para Saulo, né? Levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Então, Cristo fala isso para a gente também, não só para Saulo. O tempo todo Cristo fala para mim, levanta-te, firma-te sobre os pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Cada um de nós é testemunha de Deus. A gente não pode ficar dormindo no ponto. Temos que fazer a nossa obra também, como Paulo fez a obra dele, né? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, será que nós estamos sendo desobedientes à visão celestial? Eu já fui muito desobediente, eu estou tentando ser cada vez mais obediente, mas é difícil vencer o próprio ego, né? Esse ego que se apresenta como um mortal fraco, que não consegue fazer as coisas, e que fica desanimado, né? E eu tenho que deixar o Cristo me animar para eu fazer a minha obra, né? E a mesma coisa a todos nós, né? Quando deixamos o Cristo nos mover, e não somos desobedientes a essa visão celestial, a gente faz uma obra boa, como Paulo fez uma obra maravilhosa, né? Mas ele foi obediente. Será que nós estamos sendo obedientes tanto quanto Paulo foi, né, a essa voz do Cristo? Aqui na página, no Ciência e Saúde, página 326, Saulo de Tarso reconheceu o caminho, o Cristo, a verdade, somente quando o seu senso inseguro daquilo que é certo cedeu a um senso espiritual que é sempre certo. Então, às vezes a gente não sabe o que é certo fazer, mas o senso espiritual nos guia para tomarmos a atitude correta, né? A decisão correta. Porque o senso espiritual está sempre certo. Então, esse homem foi transformado, o pensamento adquiriu perspectivas mais nobres e sua vida se tornou mais espiritual. Então, em vez de perseguir os cristãos, ele passou a proclamar o Cristo, né? A demonstrar o Cristo.
Na página 450, lemos: o cientista cristão se alistou, assim como os apóstolos, os discípulos e Paulo se alistaram. Nós nos alistamos hoje. O cientista cristão se alistou para minorar o mal, para diminuir o mal, a doença e a morte, e os vencerá por compreender que eles são nada e que Deus, o bem, é tudo. Então a gente se alistou e vai vencer por compreender que o erro é o nada e a verdade é tudo, né? O ódio é o nada, o amor é tudo, né? A doença é o nada, a vida é tudo. Na página 323, lemos: ao tomar consciência das tarefas infinitas da verdade, nos detemos, esperamos em Deus. Aqui tem outra coisa que foi acrescentada. Então, a direção de Deus não está no original, né? O original está wait on God. E essa mesma frase está em Salmos: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E a mesma frase que Mary Baker escreveu, só que a tradução que expõe uma coisa que não está no original. Então, esperamos em Deus. Não só esperamos a Deus, como esperamos em Deus. Nós já estamos em Deus, vivemos, nos movemos e existimos em Deus. A gente não está esperando separado de Deus, a gente está esperando em Deus, né? Então avançamos até que o pensamento livre de barreiras caminhe maravilhado e a concepção ilimitada ganhe asas para alcançar a glória divina. Então essa é uma forma de mostrar como o nosso pensamento fica embebido da espiritualidade, né? Cheio da verdade, fica maravilhado, né? E na seção 6, lemos em Salmos 57, versículo 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Essa frase também tem dois sentidos, né? Que Deus me emprega para fazer o bem, Deus, através de mim, tudo executa, faz coisas boas. Ou Deus, porque Ele me ama, Ele faz todas as coisas boas, né? Deus, por mim, faz todo o bem, né? Por mim, por você, por todos nós, Ele tudo executa, né? Tanto por nosso intermédio quanto para nos abençoar, né? E em 1 Coríntios 15, versículo 57, né, o finalzinho aqui: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu li essa frase, eu pensei como às vezes eu aceito a derrota, né? Então, quando tem alguma coisa que eu estou demorando para curar, e é difícil de acreditar nessa frase, né? Deus me dá a vitória, mas nossa, mas eu já fui derrotado tantas vezes por esse problema. Será que algum dia eu vou ter a vitória? E daí a gente tem que... Eu, pelo menos, quando eu li isso hoje, eu falei, eu preciso acreditar nisso, né? Os sentidos materiais não ditam a verdade. Só porque os sentidos materiais falam que eu ainda não obtive a vitória, né? Aí são problemas que eu não quero expor porque enquanto a gente está lidando com uma crença, com um problema, geralmente a gente prefere não contar isso, deixar isso no esconderijo do Altíssimo, nós e Deus, para resolver esse problema, né? Quando a gente fica contando os problemas, a gente dá mais realidade a eles. Então, por isso que eu não estou contando para vocês esse problema específico, porque eu ainda não curei. Mas tenho 2 problemas que estão aí no meu pensamento, que faz muito tempo que eu tento vencer e não consigo, né? E daí, às vezes eu sou tentado a desanimar, falar, será que algum dia eu vou conseguir vencer? E daí esse trecho vem aí como uma porrada, ó. Graças a Deus que nos dá a vitória
por intermédio do Cristo, da verdade, da nossa natureza divina, da nossa identidade espiritual, né? Dessa comunhão com Deus. Aqui na página 262, no Ciência e Saúde, lemos: ao despojarem-se do velho homem com seus feitos, os mortais se revestem da imortalidade. Então é isso, a gente se despe do velho homem mortal, material, que, né, é limitado, e se reveste do novo homem, o homem é a imagem e semelhança de Deus, que é a verdade a nosso respeito eterna. Sempre fomos esse novo homem, mas a gente, às vezes, por um tempo acredita que é o velho homem, né? Que é um mortal. Sempre fomos a imagem e semelhança perfeita de Deus. Temos que se revestir dessa verdade, né? Aceitar plenamente e demonstrar plenamente essa verdade. E o último trecho da lição, na página 288, lemos: a verdade eterna destrói o que os mortais parecem ter aprendido do erro. E a existência real do homem como filho de Deus vem à luz. E daí eu tentei escrever aqui na minha lição: o que parece que eu aprendi do erro? É o que eu estava falando, que esses dois problemas que eu estou lidando são incuráveis, né? Parece que eu aprendi isso do erro. Olha, eu não vou conseguir curar, porque até hoje eu não consegui. Então, a verdade eterna destrói o que parece que eu aprendi do erro. Parece que eu aprendi que eu não consigo vencer o erro, ou que o erro é invencível. Mas Deus é quem é invencível, né? Então, a verdade eterna destrói o que os mortais parecem ter aprendido do erro. E a minha existência real como filho de Deus, saudável, santo, puro, vitorioso, vem à luz. O que mais aqui que eu escrevi? Então, o que parece que eu aprendi do erro? Que a doença pode ser incurável, que o declínio pode ser inevitável. Então, a alegação de que a gente está envelhecendo é muito agressiva. E a gente acaba, às vezes, aprendendo do erro. Olha, envelhecer é inevitável. É uma das lições que o erro tenta nos ensinar, né? Agora, a verdade eterna destrói o que parece que a gente está aprendendo do erro, porque é uma mentira, o erro não pode nos ensinar nada, né? Outra coisa que o erro procura nos ensinar, né, mentindo, é que existam muitas mentes, muitos poderes separados de Deus, e a gente não tem como evitar isso, né? São muitos poderes no mundo, são muitas influências, e na verdade só existe um poder, uma mente, uma influência, que é Deus. Então, a verdade eterna destrói tudo isso que os mortais parecem ter aprendido do erro, e a existência real do homem, como filho de Deus, santo, saudável, imortal, feliz, vitorioso, vem à luz. A verdade demonstrada é a vida eterna. Aqui o homem real, a existência real do homem, espiritual, santa, saudável, perfeita, indestrutível, eterna. Essa é a nossa existência real em Deus, né? Vem à luz. Então, pessoal, muito obrigado por ter me acompanhado em mais esse estudo, né? Aí desdobramos essa riqueza infinita que tem nessa lição, e com certeza ficamos mais ricos e mais fortes por causa desse estudo. Então, muito obrigado por ter me acompanhado, e até a próxima.